E aí, pessoal, hoje eu vou falar um pouco de cinema, construção de memória e ditadura militar, a partir do filme Deslembro, dirigido e escrito pela Flávia Castro, filme de 2018. Esse filme eu tive a oportunidade de assistir recentemente em uma mostra sobre cinema e ditadura militar na URGS. Foi uma mostra que foi até semana passada, infelizmente já acabou. Lembrando que aqui nesse espaço eu faço propaganda de graça, sem ninguém me pedir, para os cinemas alternativos que nós temos disponíveis, que são ferramentas indispensáveis para o nosso trabalho e a nossa luta. Bom, você deve ter percebido que tem um cenário um pouquinho diferente, que eu estou gravando hoje no ateliê da minha mãe. Então é uma mudança de sede da Cinemateca, mas eu vou aos poucos construindo aí um novo cenário, aí vai ficar tudo certo. Bueno, então, gente, o filme Deslembro, de 2018, é um filme muito interessante, por isso que eu quis aproveitar para aqui, mais uma vez, retomar o quadro Breves Comentários, o quadro Análise Curta, onde eu faço breves comentários sobre filmes, porque tem alguns pontos nesse filme que eu quero comentar aqui com vocês. Vejam só, gente, esse filme é um filme que se passa no exílio. É um filme onde uma família latino-americana, uma mulher brasileira com seus filhos e um homem chileno que estão na Europa, todos exilados, todos eram militantes políticos exilados pelas suas ditaduras, no Brasil e do Chile. Vejam, o filme se dá a partir da visão, da experiência da adolescente da família. É como ela vê aqueles fatos. Crescer longe de casa, ter uma ambiguidade com relação à identificação nacional, onde ela se identifica por vezes como francesa, por vezes como brasileira, porque ela cresceu e viveu mais tempo. Ela viveu mais tempo na França, mas ela ouve dos pais que ela é brasileira, né? Ela de fato é brasileira, mas teve a sua construção aí da sua juventude mais no exílio. E isso é muito rico, essa questão de tu abordar a partir do olhar do jovem. Isso é algo que acontece em vários filmes, né? Seja a experiência do golpe em si, por exemplo, o filme Machuca, o filme chileno, se dá também nessa perspectiva. A ideia da clandestinidade, tu tem no filme Infância Clandestina, que é um filme argentino, até uma coprodução Brasil-Argentina, mas se passa na Argentina. Então, vejam só, até dizendo assim, o cinema político latino-americano, ele tem como uma de suas tradições um tipo de abordagem fílmica das experiências autoritárias aqui no continente latino-americano, até mais especial no continente sul-americano. O continente sul-americano produz muitos filmes sobre as experiências de repressão, em especial aquelas dos anos 60 e 70. A gente sabe que mais ou menos esse recorte aqui, né? E dentro desse tipo de filme existem diferentes abordagens, algumas delas que já são bem consolidadas. Uma delas é essa do filme a partir do relato do adolescente. Outro filme brasileiro, o Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger, que é um filme brasileiro também nessa perspectiva de como o jovem está vendo aquilo, porque, claro, o jovem tem uma perspectiva um pouco diferente de como se dá essa construção de uma sociabilidade no regime autoritário. Mas vejam, o que eu acho muito interessante nesse filme Deslembro? Porque ele vai... Primeiro, assim, é claro que a abordagem do político, a abordagem de uma estética política, ela tá no filme. Mas os elementos centrais da política, eles não aparecem tanto no filme. O filme, ele fala mais da experiência daquela família que é uma família que está, claro, num outro conjunto de aglomeração. Que no caso, claro, agora na Europa, né? Tem os questionamentos dessa jovem muito em função do seu pai biológico, que é um desaparecido político. O que eu acho rico, o que eu acho até, diria pra vocês, uma espécie de uma novidade nesse tipo fílmico através do filme Deslembro. Porque vejam, a categoria de desaparecido político, ela tá em outros filmes também, em outros filmes latino-americanos e brasileiros inclusive. Mas esse filme ele mostra uma perspectiva muito realística da experiência política das ditaduras, mas de uma abordagem bastante, uma estética bastante do realismo político. No que eu quero dizer?
nós vemos ali essa jovem questionando, pô, mas será que realmente o meu pai foi executado pela ditadura? Será que ele não quis ir embora, fugir? O que isso tem de muito realismo, gente? E isso isso que é o realismo no cinema, que é o seguinte: esse tipo de relato, gente, é comum quando a gente vai estudar sobre as ditaduras militares, no Cone Sul aqui em especial, né? Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Peru, que são esses relatos de pessoas que desapareciam, a família tentava procurar eles, né? Ir nas autoridades, pô, mas né, meu marido, meu filho, meu pai sumiu. Geralmente são homens, né? Claro, tem mulheres desaparecidas também, mas a maioria são homens. E as autoridades geralmente tentar convencer a família de que a família tá em negação. Não, o cara foi embora, ele arrumou outra família. Esse tipo de tática de uma operação psicológica nos quais os agentes públicos de segurança, em especial das Forças Armadas, foram treinados para isso. Para colocar dentro das famílias esse tipo de dúvida, né? Esse tipo de dilaceração. E o filme ele mostra muito bem, justamente por ser uma adolescente, a personagem principal, que vai questionar, né? Pô, mas será que ele realmente se foi? Será que ele não? Será que ele realmente não escolheu ir para outra família, né? E aí, claro que eu não vou dar spoiler aqui, tá? Mas aí depois no final do filme a gente entende como que esse trauma entrou na cabeça dela. Então vejam um filme que vocês vão entender. Ao mesmo tempo, o filme constrói assim essa questão de novo, essa identidade no exílio, que acaba sendo sempre uma identidade em crise. Um filme que retrata bem isso, de novo, né, fazendo aqui uma conjuntura de filmes que tratam isso, é o filme Tangos, do Fernando Solanas, né, que é um filme aí argentino. É um filme também que retrata essa coisa da identidade nacional no exílio, como é diferente tu tá lutando pelo teu país aqui ou fora. Tem um momento que a menina, essa adolescente, fala pro padrasto dela, que é esse chileno, né? Olha, tu mora... Porque a mãe dela tá falando em voltar pro Brasil, ela não quer, porque o filme se passa bem na época da anistia. E aí ela não quer, porque ela se vê mais como francesa, ela fala pro padrasto, mas tu queria morar... Se fosse teu caso, porque no Chile ainda não tinha anistia, né? Tu queria morar no Brasil? E ele fala, claro, é América Latina, eu tô perto do Chile. E a menina fala pra ele o seguinte, mas no Chile tem o Pinochet. E ele fala, tem o Pinochet, mas também tem a minha família. Isso eu acho muito rico no seguinte aspecto, de mostrar que, apesar dessa extrema-direita, no passado e no presente, se avogar como a dona da nação, a que tem o direito de segurar a bandeira, a pátria não é deles. Aliás, são eles que lutam a favor de interesses internacionais do nosso solo. São eles que dão golpes militares em favor dos Estados Unidos contra o próprio povo. E isso é no passado e no presente. Isso é muito interessante, inclusive. Tem uma cena do filme, inclusive, que a menina tá discutindo com o padrasto, porque ela ouve uma conversa da mãe dela com ele, falando, vamos fazer o que com nossos filhos, vamos... Porque assim, até, né, o padrasto dela, esse chileno, ele é um militante do MIR, Movimento de Esquerda Revolucionária, que é um grupo que fez a luta clandestina contra a ditadura do Pinochet. E até tem uma coisa rica aí que mostra os dilemas dele quanto a militância no MIR, que é algo que também não é tão comum nos filmes sobre isso. Porque ele fala dos medos dele de morrer. Pô, vamos pra lá e tal, mas a gente vai inventar um exército, e agora? A gente sempre vê essa militância, né, retratado no cinema de um modo um pouco mais indubitável, né? E claro, não é questionado no filme moral do grupo, ética, política, não é. É mais os medos dele. Só que ao mesmo tempo a gente vê ele discutindo isso com a companheira dele, os medos dele, mas quando ele vai falar com a sua enteada, ele não tem dúvidas. Não, a nossa organização é forte, nós temos muita gente conosco, a gente tem condições de derrubar a ditadura do Pinochet. Então, esse tipo de humanidade ali, eu acho muito interessante, muito interessante. Então, em um desses momentos que ele está falando com a companheira dele sobre voltar para a América Latina, fazer a clandestinidade, e a sua companheira, né, brasileira, fala, mas e nossos filhos vão fazer o quê? Vamos deixar eles em Cuba? Porque a gente não pode ter filho nessa situação de clandestinidade. E essa adolescente, que é a protagonista do filme, ela ouve essa conversa, né? Ela não percebe que a mulher tá falando isso, mas ela não tá cogitando mandar isso pra Cuba, né? E ela vai questionar o padrasto, não, tu não pode ir embora, tu não pode ir pra luta clandestina. Daí ela fala, eu não quero saber de luta de classe, eu quero tu conosco aqui na família.
E ela fala, eu não vou ir pra Cuba, não, ninguém vai me mandar pra lá. Eu tenho um momento assim engraçado, e um vizinho escuta, né? Porque aí nisso eles já estão em São Paulo, né? Porque eles vão pro Brasil e aí ele quer ir pro Chile. E aí um vizinho escuta, é isso aí! Aí sim, hein? Pô, vai pra Cuba então. E daí a menina escuta e grita, seu fascista, cala a boca. Mas isso é um tipo de coisa que não é comum do período. Eu até vi a diretora falando sobre isso numa palestra, que ela participou lá, né? Que isso não é uma fala do período lá dos anos 70, não. É uma fala atual. Porque foi feito em 2018, né, em plena sessão do bolsonarismo, né? Então ela pega esses elementos que tem em comum, né? Do presente colocando no filme. E aí lembrou daí eu, adicionando aqui, né? Um filme, gente, mesmo um filme sobre história, ele sempre fala muito mais do presente do que do passado. É uma interpretação que as pessoas do presente dão sobre aquele passado, e no cinema mais ainda. Mas ao mesmo tempo, essa conversa toda que eu tô com vocês aqui envolve o realismo no cinema, e nesse caso em especial o realismo político. Porque vejam, essas falas, o cinema ele tem um poder de aglutinar grandes períodos históricos em pouco tempo. Justamente pelo fator ficcional. Tu não precisa contar tudo exatamente como foi, como fazemos. Eu sou historiadora, gente. Eu sou cineasta e sou historiador. Nós, no campo da história, quando a gente vai construir um período histórico, a gente vai fazer, né, a construção de nosso período histórico, a gente coloca muitos detalhes que temos que fazer, muitas diferentes perspectivas, e vamos alongando esse corpus, né, esse corpus documental e, digamos, esse relato histórico. O cinema é o contrário, o cinema condensa. E para fazer isso, não é selecionando o que vai e o que não vai. Também tem isso. Mas é construindo um tipo de narrativa específica. Pode ser totalmente falsa, é ficcional, mas pode ter um elemento do realismo, que no cinema não é tão somente saber se aquilo aconteceu ou não, mas sim uma narrativa que passe para quem está vendo um tipo de expressão, um tipo de sentimento, um tipo de experiência similar àquela. Então quando a menina, por exemplo, ela vai lá e começa a questionar a sua mãe, a sua avó, ela questiona também se o seu pai realmente é um desaparecido, que elementos nós temos para saber que ele é um desaparecido? Não importa se aquele diálogo ali aconteceu, o que importa é que a gente entende aquilo da mesma maneira que no período as pessoas entendiam. Nós pegamos essa cena da menina questionando e nós podemos aplicar a outras situações similares que aconteceu. Então, inclusive, a diretora pode, e até onde eu sei fez, pegou diferentes relatos e condensou ali naquela cena. Isso é uma noção de realismo no cinema que é muito rico. Então, por isso, eu recomendo esse filme. É um filme muito interessante. Eu só peguei alguns pontos aqui do filme para destacar nesse quadro aqui, que é o quadro Análise Curta, Breves Comentários, porque eu não quis fazer aqui uma análise muito longa do filme. A gente tem também o quadro Análise do Filme, que é mais longo. Esse quadro aqui, esse filme aqui, eu achei que ficaria melhor aqui pra gente pegar alguns pontos de análise entre cinema e história, tá bom, gente? Curtam esse vídeo aqui, por favor, hein? Se inscreva aqui no canal, aqui na nossa página. E a gente se fala aí. Até mais.